receita de hoje, fatias húngaras, super fofinha, fáceis de fazer e deliciosas. Vamos dissolver o fermento biológico fresco. O açúcar da receita eu vou utilizar um pouquinho para dissolver o fermento. Ele vai ficar assim bem líquido, olha. Agora vamos colocar os líquidos. Primeiro o leite morno. Vamos colocar a água. A água tem que estar morninha. Vamos dissolver o óleo. Os ovos inteiros. Agora é bom a gente utilizar um fouet. Vamos acrescentar a essência de baunilha. Eu sempre uso a tampinha como medida, que ela é uma colherzinha de café. Agora a gente vai acrescentar o restante do açúcar refinado. Mexe bem. Margarina tem que estar num ponto de pomada, né? Temperatura ambiente, mas muito boa margarina, tá? Fica assim, ó. Mas aí ela vai dissolvendo aos poucos. Nós vamos colocar farinha. Daqui a pouquinho ela vai dissolvendo com o contato da farinha de trigo. Lembrando que essa margarina vai deixar essa massa super levinha, fofinha. Para dar um perfume nas nossas fatias, vamos colocar aqui, ó, raspinha de laranja e raspinha de limão. O sal não pode ter contato com o fermento, coloca ele aqui do ladinho na nossa farinha de trigo. E sempre colocando em 2 ou 3 etapas, sempre devagar, não coloca, porque a gente tem que saber o ponto da massa. Então, se você colocar toda a farinha, você perde o ponto. E o fouet é bom, porque você vai dissolver bem essas gorduras todas que estão aqui, olha. Agora a gente vai colocar mais um pouco. Dá essas leves batidinhas em volta do bol aqui, ó, para absorver devagar. Daqui a pouco você não pode usar o fouet, daí você vai usar a mão na massa mesmo. Vamos acrescentar mais farinha de trigo. Não pode colocar toda a farinha, tá? Olha como vai absorvendo aos poucos. Dá para perceber que daqui a pouco já não pode mais usar esse fouet, olha. Vai ficando mais pesadinho, né? Agora sim. A gente para com o fouet, tá? Agora a gente vai colocar a nossa farinha de trigo para finalizar essa massa. Então, não coloca tudo de uma vez. Agora é mão na massa mesmo. Ainda no bol, a gente vai dar essa misturada com a mão e vamos depois colocar na bancada para deixar essa massa bem fofinha. A gente vai trabalhar uma técnica chamada de rasgar a massa. Vamos colocar mais farinha. Aí já deixa um pouquinho aqui que ainda é da receita. Olha como que já vai soltando do bol. Para poder deixar essa massa bem fofinha, tem que ser assim. Agora a gente faz essa técnica aqui, olha, de enxugar a massa e rasgar ela para ela ficar fofinha. Esse movimento, 3 minutinhos, vai colocando ainda a farinha da própria receita para enxugar a massa. Depois que sovou por 2 ou 3 minutos, rasgando a massa, nós vamos enxugar a massa. Isso é feito com a farinha de trigo da receita. Salpica o trigo. Essa técnica de rasgar a massa, a gente trabalha o glúten da farinha de trigo, deixando aí a tua receita super leve. Olha, a nossa massa já começa a desprender, como eu falei. E a gente vai juntando essa massa na bancada. A gente vai usar aqui um cortador, né? Agora é hora de dar uma sovadinha só para soltar mesmo. Olha que massa maravilhosa, ela tá macia. Agora a gente vai colocar nossa massa para descansar. No próprio bol que ela tava, coloca um pouquinho de farinha. Agora ela vai descansar por aproximadamente 30 minutos. Coloca um plástico e deixa ela descansar. Enquanto a nossa massa tá crescendo, vamos fazer o recheio de coco. Leite condensado, coco ralado e a margarina. Agora é só misturar, fogo médio, um recheio cremoso, não precisa soltar do fundo da panela. Olha, ele já tá ficando bem cremoso, eu não quero que ele desprenda da panela, tá? Quando ele esfriar, ele vai ficar mais encorpado. Cremosidade aqui, ó. E agora a gente vai colocar ele no bol para esfriar.
Lembrando que quando ele esfriar, ele pega mais corpo, ele vai ficar mais homogêneo. A nossa massa já cresceu. Agora nós vamos abrir essa massa para aplicar o recheio das nossas fatias. Salpica trigo na bancada. E aí você coloca assim em volta só para soltar. Olha que massa linda. Olha, tá soltando, né? É só jogar aqui, ó. E agora nós vamos abrir. Ela é muito macia. Abre de um lado, do outro, mas sempre deixando ela, ó. Levanta um pouco da bancada para não grudar. No caso que a gente quer, como se fosse um retângulo. Porque, né, vai virar um rocambole depois do recheio. A espessura não pode ser nem muito fina e nem muito grossa, tá? Eu vou mostrar. Verifica se um lado não tá mais grosso que o outro. Agora a gente vai aplicar aquele recheio delicioso de coco. Pode colocar ele aqui, aí nós vamos espalhar por toda a massa. Nunca coloca na beirada, tá? Espalha direitinho. E ela fica mais gostosa ainda a gente salpicar um pouco de canela em pó. Não muito, tá? Só mesmo para dar um sabor. No início, que você vai enrolar como se fosse um rocambole, olha, dá uma leve apertadinha aqui, olha. E aí é só enrolar a massa. Quando termina, essa parte aqui, ó, você aperta no final, ela vai ficar para baixo. A distância entre uma fatia e outra é mais ou menos 2 dedos, tá? A distância mais ou menos de 2 dedos. No início aqui, ó, dá até para tirar essa parte aqui, vai ficar bem bonita. E essa distância aqui, ó. Aí é só cortar de 2 em 2 dedos, que é a espessura adequada das fatias. Assim que corta, você pega uma forma já untada, enfarinhada. E aí você pega com cuidado, aqui ó, coloca com o recheio pra cima, deixa uma distância assim, porque elas vão crescer. Agora nós vamos deixar aqui ó, tampar ela com plástico, elas vão crescer mais um pouquinho pra gente assar. Aqui as nossas fatias já cresceu, vamos colocar agora no forno 180 graus por aproximadamente de 20 a 25 minutos. Então, enquanto as nossas fatias estão assando, vamos preparar a calda, né? Que vai ser jogada em cima delas depois de assado. Leite condensado. Essa calda é uma calda assim, ela não é muito grossa nem muito mole, tá? Ela vai ficar assim numa espessura que eu vou estar mostrando, olha, o leite integral. E vai também o açúcar na receita. Agora a gente vai mexer e deixar aquela calda assim cremosinha. É só deixar ela ficar numa cremosidade não muito grossa. Como tem leite aqui, por isso que ela demora a apurar. Mas olha, isso é uma calda, tá? As nossas fatias húngaras já estão assadas, lindas, maravilhosas, fofinhas. Vamos finalizar agora usando a calda. Essa calda vai deixar elas muito mais úmidas. E deixa cair mesmo, para ficar muito úmida. Enquanto elas estão morninhas, que daí vai absorver melhor a calda. Olha aí que lindas que tá. Agora eu vou colocar um pouco ralado. Olha só, as nossas fatias ficaram lindas, mas a gente tem que ver se realmente ficaram tão gostosas. Claro que ficou, mas a gente vai provar, tá? Vamos ver como que ficou. Olha esta massa. Que macia, perfumada. Maravilhosa. Você tem que fazer, faça com teus amigos, para tua família, que vai ser um sucesso. E a gente se vê na próxima. Até lá!